Fala comigo, meu amigo, minha amiga. How are you doing? Feeling good? I really hope so. Teacher Ninja here one more time para trazer para você mais uma vez as curiosidades dessa língua inglesa, né, que tanto te confunde, que você acha que é impossível de aprender e que na realidade ela é muito fácil. E hoje, olha só, antes de mais nada, todo mundo, você conhece sempre alguém, ou você mesmo já caiu naquela situação, né? Todo mundo fala a mesma coisa. Ai, na escola eu só vejo verbo to be. Eu aprendi verbo to be na escola a vida inteira. A pessoa pergunta, beleza, então me explica aí o verbo to be. Aí você fica, eu sei o que que é, mas eu não sei explicar. Então, hoje, você que sabe o que que é o verbo to be, mas não sabe explicar, você vai sair daqui sabendo explicar. Você que nem sabe o que que é e nem sabe explicar, você vai conseguir aprender as duas coisas. Você que não sabe nada de inglês, hoje você vai aprender o que tecnicamente é ensinado na escola a vida toda e que é uma das coisas mais simples que existe na língua inglesa. O tal do tenebroso verbo to be, tá bom? Então, antes de mais nada, preste atenção aqui no teacher, vem logo pra gente aprender. Verbo to be, na verdade, primeira coisa que vocês têm que entender que o verbo mesmo é o be. É esse cara aqui, ó. Tá aqui pra você na telinha. Deixa eu aumentar essa fonte um pouquinho pra gente poder trabalhar ela melhor. Be, em inglês. Be, cadê? Opa. Não precisa me mexer, não? Pera aí. Pronto, essa fonte aqui tá ótima. Be, você tá vendo? Eu vou colocar maiúsculo. Significa ser ou estar no inglês. Be. Ser ou estar. Por que que então, professor, a gente fala vamos conjugar o verbo to be? Por que que a gente fala isso? Vamos conjugar o verbo to be se só be significa ser ou estar. O to, na verdade, ele trabalha colocando verbos no infinitivo. É isso que é a função dessa preposição no inglês. Uma delas, pelo menos, né? Só para você entender melhor, um exemplo que todo mundo vai entender. Olha só esse cara aqui. Eu vou usar um verbo aqui, vou usar um substantivo aqui, que todo mundo conhece, de criança, adulto, todo mundo sabe o que significa aqui em inglês, que é o love. Você que está aí sentado, você pensa assim, love, eu sei o que é love. Love significa amor, não é isso? Exatamente. Você que achou aí que love era morena em francês, você está muito enganado, tá bom? Você hoje aprendeu que love significa amor. Só que quando você chega assim, você aprender na escola, né, o professor fala assim, vamos conjugar o verbo amor. Não é assim que se fala. Vamos conjugar o verbo amar. Em inglês, então quer dizer que love significa tanto amor quanto amar, professor? Não. Love significa amor. Amar, to love. Entendeu? Vamos conjugar o verbo to love, que é o verbo amar. Aí você vai, I love, you love, he, she, it loves, ok? É assim que funciona. O verbo be, na verdade, para ser o som de ser ou estar, você conjugar, be é sou ou estou, né? Para você ser ou estar, você tem que conjugar o verbo to be. O to nada mais é com a preposição para desse som de ser ou estar, tá bom? Antes de mais nada, agora você já sabe o que esse to está fazendo aqui. Agora, professor, tudo bem, então nós vamos conjugar. Mas se é be, que significa ser ou estar em inglês, que desgrama é essa que os outros arrumam de is, am, are, you, are, I am? O que é isso que eu não entendo? Aí que vai a primeira coisa. Qualquer pessoa que virar para você e perguntar assim, o que é o verbo to be, afinal? Você primeiro fala que o verbo to be é o verbo mais irregular da língua inglesa. Ele é muito irregular. A característica principal de um verbo irregular, what's the main characteristic de um verbo irregular? A principal característica é justamente essa. É, aliás, a única principal mesmo. Ele não conjuga na forma real dele nos pronomes. Quando ele é conjugado, a forma dele é outra. Então, vamos lá. Antes de mais nada, quais são os pronomes, perdão. Quais são os pronomes em inglês? The English pronouns. Todo mundo, já temos que saber que é I, you, vamos lá, he, quem já sabe vai acompanhando, she, it, we, you novamente, you mesmo, literalmente, you, and they. Professor, quem são esses caras aí? Você já sabe que são eu, você, ele, ela, para tudo que não é ser humano, nós, vocês, eles ou elas. São os nossos pronomes aqui em inglês, tá bom? Em inglês, lembrando que a gente tem o it. E qual que é a conjugação? O verbo to be, ele é um verbo irregular. Então, ele decidiu por conta própria que ao lado, na conjugação, né? Conjugar o quê? Colocar o verbo em uso com os pronomes, na sentença, né? Verbalizar o verbo, obviamente. Quando você vai colocar ele na sentença e conjugar, você tem que entender que do lado do I, da primeira pessoa singular, ele não aceita ser be, ele quer ser am. Esse aqui que é o formato dele. Sim, o you, ele é
are. Vamos lá. Não confunde não, você vai entender isso aqui, ó. No he, ele é is. No she, terceira pessoa do singular também, ele é is. E na minha última terceira pessoa do singular, ele também é is. No plural aqui, ele vai ser are. Olha só. Are. E aqui também ele vai ser, opa, perdão, ele vai ser are. E aqui nós temos o verbo to be, aquele que você vê na escola a vida toda. A explicação simples é que I am significa eu sou ou eu estou. Não é I be, porque o verbo to be é irregular. Quando ele conjuga, na primeira pessoa do singular, ele tem um formato de am. Ele quer ser assim, nós vamos respeitar que ele é assim, ok? You, no você, ele é are. Então, you are significa você é ou você está, ok? Aqui, mais uma vez, é o mesmo verbo be, só que ele quer ter esse formato aqui. Na terceira pessoa do singular, no singular na terceira pessoa, ele é is. Então, he is é ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, ele ou ela que não é ser humano, o cachorro, a planta, o sol, o pensamento, universe, o universo, tanto faz, é ou está fazendo alguma coisa em algum lugar, ok? Então vamos lá. Agora nós passamos para o plural. A primeira pessoa do plural é we are. Nós somos, nós estamos. Do you are. Vocês são, vocês estão. Pelo fato do are ser do you da segunda pessoa do plural, ele automaticamente repete aqui em cima na segunda pessoa do singular. Por isso que o are está aqui também, tá bom? Ele na verdade pertence ao plural e ao singular pertence o is e o am é exclusivo da primeira pessoa do I. Aqui na segunda pessoa do singular, o you, você, o are só repete porque ele é de uso inicialmente, né, do inglês, na segunda pessoa do plural, que também é you. As duas são iguais, ok? Então, you are significa vocês são, vocês estão, ou você é, você está. Depende do contexto da sua fala. Se você estiver falando com uma pessoa só, vai ser no singular. Com muitas pessoas, para mais de uma pessoa, obviamente vai ser no plural, tá bom? E o they are, que significa eles ou elas são ou estão. E acabou. E isso aqui é verbo to be. Você vê que o verbo to be, ele não tem dificuldade. E aqui você forma várias frases. Só que isso aqui é no meu simple present. Isso aqui é no simple present, tá bom? Eu também quero que você aprenda o verbo to be no passado. Vamos lá, para a gente saber ele no passado. Verbo to be, vou colocar aqui bonitinho, ó. Opa, para eu ver. To be simple past, né? O nosso passado. Ô, professor, o que é simple present? Present simples. O que é o present simples? É o mesmo nosso present. É a mesma coisa. Só que em inglês nós falamos o simple present, né? Que se chama o presente simples, mas na verdade é só o nosso tempo presente. O simple past é o nosso tempo passado, tá bom? Conjugado ali com o verbo ser ou estar. Lembrando que nós temos muitos outros verbos. No inglês mesmo nós temos cerca de 8.000 verbos. Não tem importância. Aqui eu estou ensinando você a trabalhar o verbo ser e o verbo estar. Por que a gente aprende isso principalmente, professor, nas escolas, no inglês, no nosso ensino? Porque tecnicamente, cara, ser ou estar, ele é o verbo mais usado que existe. Né? Assim, não. O verbo mais usado que existe talvez seja o verbo love, o verbo amor. O verbo amar, perdão. Mas o ser ou estar, geralmente, ele é de uso cotidiano. Nós estamos aqui trabalhando. Eu sou seu amigo. Você está na minha casa. Eu estou te esperando. Então, o verbo ser, o verbo estar, ele é muito usado. E como ele se usa só com o be, não no caso no presente, am, is, are, o be se transforma nisso, quando ele é conjugado, porque ele é um verbo irregular. Então, a gente aprende ele aqui primeiro para você já ir acostumando, porque a maioria das suas frases em inglês, você que está aprendendo, você que está iniciando, você vai formar dessa forma, ok? Vamos lá no simple past, verbo to be, nós vamos repetir, obviamente. Deixa eu copiar aqui para a gente ganhar tempo. Copiar os pronomes, o verbo to be vai vir junto, não tem importância não, tá? Vamos copiar aqui os pronomes aqui embaixo, tá? Então vocês estão acompanhando a telinha aí, ó, estão vendo aí bonitinho? Aqui nós temos o simple past. Vai ser mais simples ainda, ó. I was, you were, he, she, it was, ó. Vou escrever primeiro, depois eu vou te mostrar, tá bom? Where, tá vendo? Então nós temos aqui o simple past do verbo to be.
que é o simple past? Obviamente está no passado. Então, I was significa eu era ou eu estava. You were significa você era ou você estava. Ah, você era meu amigo. You were my friend. You were at my house. Você estava na minha casa. Você entendeu? Qualquer coisa que for era ou estava no passado, a gente vai usar assim. O he was. Ele era, ele estava. She was. Ela era, ela estava. It was. Ele ou ela, contanto que não seja ser humano, era ou estava. We were. Nós éramos, nós estávamos. You were. Vocês eram, vocês estavam. E por último, they were. Eles ou elas eram, eles ou elas estavam. E aqui você vê o padrão. Was para todo singular e were para todo plural, com exceção sempre da segunda pessoa singular do you, porque ele ganhou were para significar você era, você estava, porque a segunda pessoa do plural inicialmente também ganhava were, tá bom? Então, para não fugir do padrão, ok? E por último, qual o tempo que falta aqui pra gente? Se a gente trabalhou presente, trabalhou passado, obviamente nós vamos trabalhar o simple future. Vou colocar aqui, ó, to be, né, direitinho, to be. Aí vou colocar aqui, ó, simple future. Se não estiver vendo aí, vou baixar a tela aqui que você consegue ver. Isso aí, ó, simple future. No simple future, o que nós temos? Vamos mais uma vez. Será que... Ah, ficou aqui copiado. Então, nós temos os pronomes. Agora que você vai entender qual que é o segredo. Por que o futuro é o modo mais fácil? O futuro ele tem um único verbo auxiliar, que é o will. Tudo que você vai fazer no futuro, você vai colocar esse will. Tudo que você vai fazer no futuro, você vai colocar esse will. Will. Tudo. Todo verbo que estiver no futuro, toda conjugação no futuro, vai receber will. Para identificar aquela no futuro. Isso aqui não é de Will Smith, não, tá? Não é do ator, não. Esse will aqui é só o meu auxiliar, um verbo auxiliar. Não tem tradução, não tem significado. Não como verbo, pelo menos, tá? Esse will, então, ele deixa um sentido subentendido. Eu vou colocar aqui, finalmente, quem? Be. Be, professor. No futuro ele não muda, não? Não, no futuro o verbo to be, ele tem o som de be. Tô colocando bem afastadinho aqui, para ficar bonitinho aos olhos, tá? Mas eu não escrevo afastado assim não, tá bom? Eu escrevo as letrinhas bacanas, eu só dou um espaçamento só. Aqui é para ficar bacaninha para você entender a divisão aqui. Então, olha que legal. Por que que aqui o be, ele finalmente tem seu formato? Porque ele não está conjugando. Lembra que eu falei? Ele é um verbo super irregular. Ou seja, aqui no presente, aqui em cima, olha aqui no presente. Ele conjugou no presente. Eu sou, você é, eu sou, estou, você é, está, ele é, está, ela é, está, ele ou ela que não é ser humano é, está, tá vendo? Nós somos, estamos, vocês são, estão, eles ou elas são ou estão. No presente, ele tem essas três formas, am, are e is. Ele possui essas três formas. Você só tem que decorar aqui onde que ele é usado. É fácil, am, para a primeira pessoa singular, que é pro eu, pro I, are pro plural e sempre pro you, né, e pro plural, e is pro singular, que restou a terceira pessoa do singular. Ele, ela ou ele e ela que não é ser humano, beleza? No passado, ele tem duas formas, que é o was e o were. Was pro singular, o were pro plural e, obviamente, como exceção, o were pro you, que é a segunda pessoa do singular, mas que fica o were. I was, eu era, eu estava, you were, você era, você estava, e assim em diante, tá bom? E no futuro, como ele não conjuga, porque quem conjuga o verbo auxiliar do futuro, que é o will, ele finalmente pode assumir a forma dele, porque o que faz um verbo auxiliar ser auxiliar é o momento da conjugação. Aqui ele não conjugou, ele não ficou ali com o jujinho do ladinho ali bonitinho, então ele não vai assumir uma forma diferente. Então você tem I will be, que significa eu serei, eu estarei. Olha só, you will be. Você será, você estará. He will be. Ele será, ele estará. She will be. Não tinha aquela música do Maroon 5? She will be loved. Então, ela será amada ou ela estará amada. Eu acho difícil, ela estará amada. Ela será amada. Tá vendo como é que é uma questão de contexto em inglês? Ela será amada, porque ela estará amada. Não sei, vai que ela vai tá armada. Vai saber. It will be. Será ou estará. We will be, nós seremos, nós estaremos. You will be, vocês serão, vocês estarão. They will be, eles ou elas serão, eles ou elas estarão. E acredite se quiser, acabou.
Acabou o verbo to be. Eu sei que você chega na escola desde ali do seu 5º ano, vai até no ensino médio, no 3º ano do ensino médio, o professor tá, vamos aprender o verbo to be, deixa eu colocar o verbo to be aqui no quadro aqui, e você fala, cara, é só isso aqui? É só isso aqui. Você agora já sabe explicar que o verbo to be é o verbo mais irregular da língua inglesa e que no presente ele é is, am e are. Você explica que é am para a primeira pessoa singular, are para o you, que é você, segunda pessoa singular, e para o resto dos plurais, e is para a terceira pessoa do singular. No passado, maravilhoso, hein? No passado, professor de inglês, né? Português não, ai. No passado, ele é was e were, né? Was pro singular, were pro plural. Lembra como exceção sempre? Aqui a segunda pessoa singular, que é o you mesmo, you. E no futuro é muito mais fácil que não tem conjugação. É tudo pronome will, be e será e estará no futuro conjugadinho o verbo to be. E é isso aí, galera. Simples, fácil, rápido. Você não precisa ficar aqui estudando comigo anos e anos para aprender isso aqui. E com isso você tem porta e base para explorar vários entendimentos no inglês e várias outras coisas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Ó, um beijão, um forte abraço. Não se esquece de inscrever no canal. É de graça. Não dói o dedo, tá? Não cai o dedo. Ajuda demais quando você curte, quando você compartilha. Manda pro seu amigo que tá querendo aprender inglês. Aquele seu amigo tá falando assim, cara, eu não entendo o verbo to be de uma forma, de outra não aguento mais. Você fala assim, ó, cara, você vai entender finalmente, o Ninja vai te explicar, tá bom? Ó, um beijão pra vocês. Uma satisfação estar aqui novamente. See you next time. Bye, bye.